Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Marcos e esse vídeo é aquele tão amado vídeo que eu respondo a pergunta de vocês. E para começar esse vídeo, eu nem vou falar que toda terça-feira no meu Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo, vai estar lá no Stories, um lugar para você fazer a sua pergunta. Então, ou você faz lá no meu Instagram, ou você vai fazer aqui nesse vídeo aqui no YouTube. Beleza? Então vamos para a primeira pergunta. Marcos, quem coloca o coletor em você para dormir? É você mesmo? Quando eu vou usar coletor para dormir, algumas vezes sou eu que coloco. Eu consigo colocar o coletor. E o coletor, para quem não conhece, coletor é uma camisinha que na sua ponta tem um caninho que vai ou para uma bolsinha, ou vai para alguma garrafinha, para alguma coisa que quando o homem faz xixi, esse coletor é para homem, viu? Só tem para homem, infelizmente. Então, quando o homem faz xixi, em vez do xixi sair e espalhar, vai ficar ali preso dentro dessa camisinha e vai sair através desse caninho para a bolsinha ou para um copinho, para uma garrafinha, para onde que a outra ponta tiver. E qual é o grande problema de colocar esse coletor? É desenrolar essa camisinha no pênis. Então, eu consigo, mas se tiver alguém para fazer por mim, eu prefiro. E isso não é sacanagem não, gente, porque às vezes eu tento desenrolar e não consigo. Mais fácil fica de vazar. E o que a gente não quer é o vazamento. É para isso que a gente usa o coletor. É para não ficar se molhando. Então a ideia é essa. Então eu consigo colocar, mas se tiver alguém, eu prefiro, porque geralmente fica melhor colocado. Isso é porque o tetra, os dedinhos do tetra aqui, coloca, mas não faz o serviço 100%. Fica uns 80%, 90% aí, porque eu vou falar que eu já coloquei e nunca tive problema de ter um vazamento aí, mas se tiver alguém, eu prefiro, acho que fica mais bem colocado. Então, bora para a próxima pergunta. Por que o tetra sente um entalo na garganta? Esse entalo na garganta aí podem ter não só um motivo, mas vários motivos. A maioria dos tetras, para não falar que 100% dos tetras, fazem uma artrodese na cervical. Essa artrodese é para poder segurar essas vértebras aí no lugar, já que uma vértebra aí quebrou. Então, para isso que serve essa artrodese. Em sua grande maioria das vezes, essa artrodese ela é colocada anteriormente. Então, o que é isso? Eles fazem uma incisão no pescoço, afastam traqueia, esôfago, alguns músculos, tendão. Então eles afastam isso tudo para poder chegar na sua coluna, chegar nas suas vértebras e poder parafusar essa placa nas suas vértebras. Quando afasta, pode ser que machuque um pouquinho aí a sua traqueia, machuque um pouquinho o seu esôfago, ou senão quando volte tem um pouquinho de aderência aí. Então o que é essa aderência? Esse tecido que foi afastado, então o seu esôfago, que é onde você engole, ele pode ficar preso aí no músculo, preso em qualquer outro tecido, até na própria pele não, que a pele está mais afastada, mas ele pode ficar preso em qualquer outro tecido aí que está no seu pescoço. Como ele fica preso, às vezes quando você vai engolir, esse movimento de engolir, ele vai ficar, digamos, entre aspas, um pouquinho preso aí. Então quando você engole, em vez do alimento descer aí tranquilamente, entre aspas, pelo seu esôfago, ele vai ficar num pedacinho ali meio apertado, meio entalado. É como se alguém estivesse apertando um cano, né? Se alguém estivesse apertando a sua garganta. Então isso é um dos motivos. Pode ser que ele fique meio preso ali para descer. Ou então, quando você é tetra, como essa lesão é mais alta, quando você tem a lesão, você tem aí um edema na medula e ela comprime a medula e comprime outros nervos. Pode ser que ao comprimir aí outros nervos, tenha dado um certo, entre aspas, bizil aí nesse nervo e na hora de você engolir não controla muito bem aí esse alimento descer, porque o esôfago ajuda esse alimento a descer. Então pode ser isso também. E eu não consigo dizer qual que é esse caso que você me perguntou específico. O seu caso específico é mais difícil. Agora, outra pergunta. Boa noite, teria algum produto, aparelho ou técnica que consigo ter ejaculação? Minha lesão é T5. Existem alguns produtos sim,
Existem algumas técnicas sim que você consegue ter ejaculação. Não é todo mundo, não posso falar que você vai ter, porque isso não acontece com todo mundo. Então existem aí vibroestimuladores que não em todo mundo, como eu disse antes, mas podem fazer com que quem consegue tenha ejaculação. Tem também um eletrodo que você coloca através do ânus, também faz com que a pessoa tenha ejaculação. O que eu posso dizer, e sempre falo, é difícil, as pessoas às vezes querem que eu dê uma solução, um produto específico, como cada caso é um caso, é difícil de eu falar uma coisa que eu não sei o que vai funcionar para você. Então o que eu sempre falo é, procure um urologista, procure um médico que ele vai te orientar melhor, ele vai falar assim, ó, faz esse teste, usa isso aqui, usa aquilo ali, que é muito mais fácil. Porque eu posso te falar uma coisa que às vezes em vez de te ajudar, pode ser que te atrapalhe. E isso eu prefiro não fazer. E se alguém conta com isso aqui nesse canal, sinto muito. Que se eu tiver dúvida de alguma coisa, eu não vou indicar, eu não vou falar. Isso aí vocês podem estar certos disso. Qualquer dúvida, eu vou falar para não fazer. Porque eu sempre me coloco no lugar de vocês. Eu odiaria alguém falar, né, pedir para eu fazer alguma coisa ou indicar alguma coisa que eu fosse usar e não fosse funcionar, ou fosse me fazer mal, ou fosse me machucar. Então, por isso que muitas vezes, gente, não adianta pedir, perguntar uma coisa específica, porque eu não vou falar. Vamos embora para a próxima pergunta. Você dirige carro comum? Ó, não dirijo. O carro que eu dirijo é um carro comum, porém com uma adaptação. Então um carro sem adaptação eu não consigo dirigir. Isso aí é impossível. Um carro manual, então, é mais impossível ainda. Eu sei que tem muita gente que dirige aí, mas para mim que sou tetra é um pouquinho mais complicado, então eu não dirijo carro comum, eu só dirijo carro adaptado. Agora eu vou para a última pergunta desse vídeo, na verdade são duas perguntas em uma, então eu vou ler as duas perguntas e já vou explicar. Oi Marcos, boa tarde. Sabe o porquê às vezes a sonda fica difícil de passar? Sabe o porquê às vezes a sonda não entra? Vamos lá explicar então. Um dos grandes motivos de não se conseguir passar essa sonda é uma estenose da uretra. E o que é essa estenose? Essa estenose é a diminuição do diâmetro dessa uretra. Então essa uretra ficou mais apertada para a sonda passar. E o que pode causar aí essa diminuição do diâmetro da uretra? É uma sonda de má qualidade, aquela sonda de um plástico mais duro, ou senão aonde tem aqueles buraquinhos lá na frente da sonda, tem alguma rebarba, que quando passa na uretra, na voltinha da uretra lá, por exemplo, ele vai machucando, vai machucando, vai machucando, e essa sequência de machucado vai fazendo como se fosse um calinho ali. Então esse calo diminui o diâmetro da uretra. Então com isso a sonda vai passar ali com mais dificuldade. Em sua grande maioria dos casos, é esse que é o grande problema. É essa estenose da uretra que não vai deixar essa sonda passar aí direitinho. Por isso que é bom você não usar uma sonda muito grande. Tem gente que usa sonda 16, sonda 14 e sondas maiores, sondas mais calibrosas, machucam com maior facilidade. Então a grande maioria eu sei que usa sonda 12, sonda 10 para evitar esse tipo de coisa. Na verdade os médicos já passam a sonda desse tamanho para evitar esse tipo de coisa. Então se você usa uma sonda 12 e às vezes está difícil de passar, experimenta passar uma 10. Muitas vezes a 10 vai passar com mais facilidade, né? Então essa estenose ela pode ser causada por esses calos ou se não pode ser uma estenose transitória. O que é essa estenose transitória? Você passou ali a sonda, machucou. Quando você machuca o lugar ali, ele dá uma inchadinha. Então como a sua uretra vai ficar inchada, naquele pedacinho vai ficar mais difícil de passar por um tempo, depois vai voltar ao normal. Então quer dizer que não é toda estenose que vai ser para sempre. Pode ser por causa de um machucado na sua uretra. Outra coisa que pode acontecer, isso é mais em homens, né? Então se alguém tiver uma próstata aí aumentada, pode ser que tenha dificuldade também em passar essa sonda. A próstata aumentada, ela comprime ali a uretra e não vai deixar a sonda passar direitinho. Para as mulheres estão livres disso aí, porque elas não sofrem desse problema, porque elas não têm próstata, né? Então estão aí os motivos da sonda ser mais difícil de passar. E a sonda mais difícil de entrar, se for entrar na bexiga, no final da uretra tem um esfíncter.
E esse esfíncter é um músculo que ele fica apertando constantemente, na verdade ele fica contraído constantemente para não deixar o xixi sair da bexiga. Ele que controla aí o xixi sair da bexiga. Se ele relaxar, então vai dar um buraco e vai passar o xixi pelo buraco do esfíncter. E geralmente o esfíncter está fechado. É por isso que você não tem perda. O músculo fechado, o músculo contraído, não vai ter como passar. Pode ser que o seu músculo esteja aí bastante contraído. Se ele estiver muito contraído, você vai ter uma maior dificuldade de passar por esse músculo. Existem aí alguns remédios no mercado, o seu urologista vai te indicar o melhor remédio para você, que vai fazer com que esses músculos fiquem mais relaxados. Então esse músculo vai ficar mais relaxado e você vai passar essa sonda com mais facilidade. Então, de novo, se você está tendo esse problema, procure o seu urologista. O seu urologista vai ser a melhor pessoa para poder falar o que você vai ter que fazer. Você vai ter que tomar um remédio para poder relaxar o seu esfíncter. Você vai ter que fazer uma dilatação na sua uretra. Então, se você tiver aí uma estenose por causa do machucado, o seu médico pode ir lá e cortar ali aquele machucadinho para alargar de novo a sua uretra. Então, o seu médico é a melhor pessoa para poder te falar o que você vai fazer. Para de ficar escutando os outros. Vai no seu médico, que seu médico provavelmente vai resolver o seu problema. E o vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar aquele joinha e também deixa aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas, o que você achou aí do que eu falei. Às vezes eu falei alguma besteira, deixa aqui embaixo nos comentários me consertando também, que eu já falei que eu não sei tudo. E não se esqueça, gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.